Olá, querido. Sou o pastor Radamés e nós estamos começando a nossa segunda aula. Eu te dei uma aula introdutória para falar aquilo que nós iríamos apresentar nesse curso e hoje nós vamos começar o primeiro capítulo, que é o gerenciamento. O que é gerenciamento? Você sabe, há um livro chamado A Fórmula do Sucesso, de um escritor chamado Lawrence Applin, que ele diz: gerenciar é fazer as coisas que sejam realizadas através de outras pessoas. Eu gosto dessa definição, porque eu acho que ela é um princípio base para que possamos avançar na nossa liderança espiritual. Eu estou te falando porque a maioria dos líderes, eles sabem que liderar é sua responsabilidade, faz parte daquilo no qual Deus os chamou, mas ainda assim, muitos líderes, eles falham na sua liderança, por quê? Porque eles não têm revelação do que é a liderança, do que é gerenciamento. Normalmente, esses líderes costumam a carregar todo o peso, todo o fardo da liderança. E eles acham que está certo ao fazer isso. Mas eu quero te dizer, isso impede ele de avançar. Isso impede ele de viver o padrão bíblico que Deus tem na liderança. Você pode falar: pastor, como assim? Eu estou te falando porque tem muitos líderes que eles chegam a pensar que essa é a cruz que ele tem que carregar. Eu carrego um fardo, eu carrego um peso na liderança. Talvez você seja um líder de célula e você fala: não, porque é isso que Deus me chamou, esse povo é duro demais, esse povo é complicado demais. Eu vou te falar, tem pastores que eu conheço e eles vivem com essa frase: esse é o meu karma, é isso que eu nasci para viver uma labuta. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso está em conflito com o ensino bíblico, com o padrão bíblico. Pastor, como assim? Cada membro do corpo, ele deve estar envolvido ativamente no trabalho. Você pode falar: pastor, como assim envolvido ativamente? Nós temos cabeça, nós temos tronco, nós temos os membros, braços, pernas. E você já parou para observar que cada um está no seu devido lugar? Cada um tem um propósito. Eu lembro de uma historinha que o meu pastor sempre contou para nós. O pastor da Luiz, ele falava: houve certa ocasião em que a boca, ela se rebelou. Ela falou: eu não vou mais colocar nada na minha boca. Os dentes então levantaram e eles falaram: e eu também não vou mastigar mais nada. Quando chegou nos membros inferiores, o estômago falou: eu também, agora também não vou mais processar nada. Passaram-se algum tempo, alguns dias, o corpo agora estava debilitado. E aí o estômago estava reclamando, porque não vinha comida e estava tudo vazio. Automaticamente o corpo agora ele está fraco e começaram cada um na sua maneira a reclamar. De repente a boca levantou e falou: pessoal, nós vamos ter que chegar num acordo. Nós vamos ter que voltar a processar o alimento, eu vou colocar o alimento na boca, os dentes vão ter que mastigar para que tudo volte a funcionar. Eu estou te contando dessa maneira, é só uma interpretação de Efésios capítulo 4, versículo 16. O que a palavra de Deus diz em Efésios 4, 16? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Olha o que Efésios 1, 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Enche tudo, que a tudo enche. Preste atenção, de acordo com Efésios 1, 22, você precisa entender: Cristo é o cabeça, Ele é o cabeça, Ele é o administrador, Ele guia todo o corpo. Eu estou te contando porque, todavia, você vai perceber que Jesus, ele delegou uma autoridade. Ele delegou uma autoridade aos homens. Você pode falar: pastor, como assim? Ele é o cabeça, mas agora ele delegou. Pois é, você sabe, muitas vezes nós não paramos para pensar, mas às vezes o menor é o que Deus vai usar. É por isso que dentro da liderança você precisa estar atento a todo instante. Você vai ver que lá em Atos, no capítulo 20, versículo 28, olha aqui que Paulo ele diz, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispo para pastoreardes a igreja de Deus.
Eu estou te falando porque não existe um claro mandamento da palavra de Deus para gerenciamento. Mas se você é um líder, você precisa entender que você foi chamado para gerenciar, você foi chamado para discipular, administrar. Eu estou te falando porque você não pode negligenciar isso. Você não pode ficar enganado a respeito do seu chamamento. Você precisa aprender a obedecer ao Espírito Santo. Você precisa aprender a ser um administrador, um gerente na obra de Deus. Você sabe, quando você sai da sua casa e você vai liderar uma célula, você pode pensar que não, mas naquele momento você é o instrumento que Deus vai usar. Cristo é o cabeça, mas você agora é o instrumento que Deus tem em mãos. Você agora vai trabalhar para que isso funcione. Eu sei, naturalmente, existem muitos níveis de gerenciamento, tanto dentro como fora da igreja. Nós já aprendemos, nós sabemos isso. Todo instante está cheio, a internet está cheio de pessoas falando a respeito de liderança. Mas você precisa entender, dentro da igreja, nós precisamos saber, ter revelação, se a função ela é de natureza gerencial ou administrativa. Eu estou te contando porque o líder de célula, o líder em treinamento, o discipulador, o pastor, o líder de ministério, preste atenção, todos são assistentes de gerenciamento. Todos estão envolvidos nesse propósito. Eu estou te contando porque a lógica dessa situação é que não é a tarefa do pastor fazer todas as coisas dentro da igreja. Eu estou aqui no prédio do Garavelo. Nós somos 3.000 pessoas, um prédio para 1.600, 1.700 cadeiras. Agora você imagina se eu tenho que recepcionar as pessoas, cuidar do estacionamento, se eu tenho que conduzir o culto e ainda pregar o culto. É o que eu sempre brinco com as pessoas. É você bater o escanteio, correr para cabecear e ao mesmo tempo ser o goleiro para defender a bola. Eu te pergunto, vai dar certo? Não vai. Eu estou te contando isso porque o pastor foi chamado para gerenciar. O líder foi chamado para gerenciar. Isso faz parte do trabalho ministerial. Mas esse gerenciamento, essa liderança, ela é feita através de outras pessoas. Esse é o nosso encargo. Eu estou te falando isso e eu quero encerrar essa aula falando do exemplo do sogro de Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 18, versículo 20, narra um momento em que Jétro, o seu sogro, ele chega para visitar Moisés. Eu gosto porque eu sempre faço essa analogia. Eu acho que Jétro chegou e falou, rapaz, você vai morrer? Você vai morrer. Pastor, por que ele chega com essa característica? Vamos ler. Olha o que o texto diz. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Por que eu amo a visão? Porque a visão da célula é o cumprimento do ensino de Jétro. Moisés, até aí então, ele liderava tudo e todos. Ele acordava antes do sol nascer, ele já posicionava e ele ficava julgando a demanda do povo até o fim do dia. Você tem noção do quão pesado e penoso era o trabalho dele? Naquele momento, o seu sogro chega e ele vem e traz uma revelação para Moisés. Olha, você precisa procurar homens capazes, homens que são tementes a Deus, homens de verdade, homens que não amam a avareza. Pega esses homens, separa esses homens e coloca eles por chefes. Chefes de 100, chefes de 1.000, chefes de 50 e chefes de 10. Já parou para perceber que eles têm uma aparência do que nós fazemos aqui? Nós temos líderes com 10, nós temos discipuladores com 50, temos pastores com 500. E pastores de prédio aí com 1.000 membros. Eu estou te mostrando isso porque esse é um caminho da liderança. A liderança não pode ser pesada na sua vida. Se ela tem sido pesada, alguma coisa não tem dado certo. Alguma coisa não tem sido feita corretamente. Ore a Deus, peça a Deus para que Ele possa te usar.
para que você possa aprender esse princípio na sua vida, em nome de Jesus.